A cerâmica é o material mais antigo que existe. Sua primeira utilização ocorreu no período neolítico, há mais de 10 mil anos atrás, na fabricação de potes. Pois quando o homem saiu da caverna para a vida agrícola, notou que precisaria de vasilhas que fossem resistentes, impermeáveis e também de fácil fabricação para armazenar água e alimentos. Na construção civil, a cerâmica também está entre os mais antigos na fabricação de blocos, telhas e placas de revestimento. A cerâmica é um material não metálico inorgânico que apresenta-se inteiro ou parcialmente cristalizado após a queima em alta temperatura. Sua matéria-prima é um conjunto de minerais compostos, principalmente de silicato de alumínio hidratado, conhecido como argila, um material natural, terroso, que apresenta plasticidade em contato com a água, se tornando moldável e conservando sua forma moldada, endurecendo apenas com a perca de água e se solidificando definitivamente com calor. O emprego de materiais cerâmicos vai de utensílios domésticos a isolantes elétricos. A fabricação de azulejos, ladrilhos, pastilhas e placas é apenas uma das muitas atividades que tem como finalidade a produção de materiais cerâmicos. As cerâmicas podem ser classificadas em vermelha e branca. A vermelha é a mais comum na construção civil, utilizada em tijolos, blocos, telhas, elementos vazados, lajes, tubos cerâmicos e argilas expandidas. É formada em geral pelas rolarias e fábricas de louças de barro. A cerâmica branca, bastante diversificada, são produtos obtidos a partir de uma massa de coloração branca recobertos por uma camada transparente e incolor, responsável pela produção de materiais na forma de placas, usadas na construção civil para o revestimento de paredes, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, bancadas, piscinas e isolantes elétricos. Os materiais cerâmicos geralmente são fabricados a partir da composição de duas ou mais matérias-primas, além de aditivos e água ou outro meio. Mesmo no caso da cerâmica vermelha, para a qual se utiliza apenas argila como matéria-prima, dois ou mais tipos de argila com características diferentes entram na sua composição. Raramente emprega-se apenas uma única matéria-prima. Desta forma, uma das etapas fundamentais no processo de fabricação de produtos cerâmicos é a dosagem das matérias-primas e dos aditivos, que devem seguir com rigor as formulações de massa. Os diferentes tipos de massas são preparados de acordo com a técnica e empregados para dar forma às peças. Existem diversos processos para dar forma às peças cerâmicas, e a seleção de um deles depende fundamentalmente de fatores econômicos, da geometria e das características do produto. Os métodos mais utilizados compreendem colagem, prensagem, extrusão e torneamento. O processamento térmico é de fundamental importância para a obtenção dos produtos cerâmicos, pois deles dependem o desenvolvimento das propriedades finais desses produtos. Esse tratamento compreende as etapas de secagem e queima. Após a etapa de formação, as peças em geral continuam a conter água, proveniente da preparação da massa. Para evitar tensões e, consequentemente, defeito nas peças, é necessário eliminar essa água, de forma lenta e gradual, em secadores intermitentes ou contínuos, a temperaturas variáveis entre 50 e 150 graus. Na queima, os produtos adquirem suas propriedades finais. As peças, após a secagem, são submetidas a um tratamento térmico a uma temperatura elevada, que para a maioria dos produtos situa-se entre 800 e 1700 graus Celsius, em formas contínuas ou intermediantes que operam em 3 fases. O aquecimento da temperatura ambiente até a temperatura desejada é a primeira fase. O patamar durante certo tempo na temperatura especificada é a segunda fase e o resfriamento até temperaturas inferiores a 200 graus é a terceira fase. O ciclo de queima compreende em 3 fases, dependendo do tipo de produto. Pode variar de alguns minutos até vários dias. Normalmente, a maioria dos produtos cerâmicos é retirada dos fornos, inspecionada e remetida ao consumo. Alguns produtos, no entanto, requerem processamento adicional para atender a algumas características, não possíveis de serem obtidas durante o processo de fabricação. O processamento pós-queima recebe o nome genérico de acabamento e pode incluir polimento, corte, furação, entre outros. Durante esse tratamento, ocorre uma série de transformações em função dos componentes da massa, tais como perca de massa, desenvolvimento de novas fases cristalinas, formação de fase
vítreo e uma soldagem dos grãos. Portanto, em função do tratamento térmico e das características das diversas matérias-primas, são obtidos produtos para as mais diferentes aplicações. Devido às inovações tecnológicas, o processo produtivo de materiais cerâmicos se atualiza bastante, colocando sempre novos produtos no mercado. Produtos com a mesma finalidade, mas produzidos de maneira diferente. No final do ano passado, uma equipe norte-americana lançou um inovador processo de sinterização a frio, com potencial para revolucionar a fabricação de cerâmicas. A novidade requer, as aspas, porque houve uma redução substancial no calor exigido para assar as peças, mas os fornos ainda são necessários. Essa equipe criou um novo método de fabricação de cerâmicas que dispensa totalmente a queima. A sinterização ocorre com a temperatura ambiente. Em vez da queima, as matérias-primas são compactadas sob alta pressão em um processo com um consumo muito baixo de energia. A equipe usou como matéria-prima um pó muito fino de carbonato de cálcio, o mesmo usado na indústria de cerâmica, só que em vez de aquecê-lo para obter a peça, eles adicionaram uma pequena quantidade de água e o compactaram. O processo de fabricação é baseado no processo geológico de formação rochosa. As rochas sedimentares são formadas naturalmente a partir de sedimentos que são comprimidos ao longo de milhões de anos, através de pressão exercida por depósitos sobrepostos. Esse processo transforma o sedimento de carbonato de cálcio em calcário, com uma pequena ajuda de água presente no ambiente. Como os pesquisadores usaram carbonato de cálcio em partículas extremamente finas, as nanopartículas, o processo de compactação não demorou tanto. Leva apenas 1 hora para que as peças fiquem prontas. Esse trabalho é a primeira evidência de que uma peça de material cerâmico pode ser fabricada a temperatura ambiente, em um curto período de tempo e com pressões relativamente baixas. O material resultante também apresentou altíssima qualidade. Os testes mostraram que a cerâmica sinterizada a frio suporta cerca de 10 vezes mais força do que o concreto antes de se quebrar, e é tão rígida como a pedra ou o concreto. Em outras palavras, é difícil deformá-la. Até agora, a equipe reproduziu apenas pequenas amostras do material, do tamanho de uma moeda, e usando uma prensa hidráulica de laboratório, como as normalmente usadas nas indústrias, mas de pequeno porte. O desafio é gerar uma pressão suficientemente alta para o processo de compactação. Peças maiores exigem uma força correspondente maior.